Bom dia, gente. Nós vamos retratar hoje, conversar, né? Nossa aula será sobre vida e obra de Carlos Drummond de Andrade, esse poeta aí da foto, que é um dos maiores conhecidos, né? Ficou conhecido como um dos maiores poetas do século XX e ele é conhecido nacional e internacionalmente como um dos maiores poetas brasileiros. A fama de Drummond, ela se estende nas academias, né? Quando eu falo academia, eu me refiro à Academia Brasileira de Letras. E todo esse ramo, essa área literária. E internacionalmente também. Os livros de Drummond foram traduzidos para vários idiomas. Ele é um autor brasileiro, mineiro, nascido no interior de Minas. E possui uma vasta escrita, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns livros que são livros da poesia de Drummond. Ele é poeta, cronista, contista, né? Escreve não só poesia, como crônicas e contos também. Mas a sua especialização, a sua especialidade é a poesia, é o que ele mais gostava de fazer, o que ele mais escrevia. Mas escrevia contos também, tá? Essa é A Rosa do Povo, que é um dos livros de poesia mais conhecidos de Drummond. Essa é a 21ª edição. Aqui é Sentimento do Mundo, aqui é a capa da 5ª edição, que foi um livro também de poesias e retratava, tanto nesse livro, Sentimento do Mundo, quanto na Rosa do Povo, Drummond foi muito sentimental, né? Ele vivenciou várias tragédias pessoais, né? Ele perdeu um filho recém-nascido, a criança não sobreviveu, depois sua filha mais tarde também veio a falecer muito nova, era adulta, mas era nova. Depois ele perdeu a esposa. Então, assim, ele vivenciou muitas tragédias pessoais. E isso fez com que ele trouxesse essa angústia, essa tristeza toda para sua poesia. Então, a maioria da poesia de Drummond é essa poesia pesada no sentido de sentimentalismo mesmo. E não um sentimentalismo bom, mas um sentimentalismo duro. Né? Aquele sentimento de que algo poderia ter sido diferente e não foi. Poderia ter sido melhor e não foi. Esse é o livro Conto de Aprendiz, que é uma edição de contos de Drummond, não tem poesia. Ele retrata mais aqui seus contos, né? Lembrando que conto é aquele texto que a gente traz um pouco da realidade, pode ser real ou não, ou pode ser todo fictício, não é poema, né? Essa é alguma poesia, uma edição de 1930, e que retrata muito bem aquilo que eu falei, né? Sobre o sentimento dele, sobre a forma como ele retrata diversas coisas de sua vida, diversas situações pelas quais ele mesmo foi vivenciando, né? Ao longo de sua trajetória. Então, aqui a gente já começa com a biografia dele. Então, Drummond nasceu em Itabira, Minas Gerais, dia 31 de outubro de 1902. E suas ocupações eram poeta, cronista, que é aquela pessoa que faz crônicas, né, para jornal, revista, contabilista, que é como se fosse um contador, né, hoje. E foi formado em medicina, também considerado por muitos o influente poeta brasileiro do século XX, o mais influente poeta brasileiro. Em 1925, ele casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos, Carlos Flávio, que viveu apenas meia hora, e a quem é dedicado o poema O que Viveu Meia Hora, e Maria Julieta Drummond de Andrade. Durante a maior parte da vida, Drummond foi funcionário público, embora tenha começado a escrever cedo e prosseguido até seu falecimento, que se deu em 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Né? Então, ele inicialmente teve 2 filhos. O menino, que só viveu meia hora, né? Ele fez um poema dedicado a essa criança. O nome do poema que foi citado aí, aquele que viveu meia hora. E a menina, que é a Julieta, que lá na frente a gente vai ver também que ela acaba por falecer. Ele só teve esses 2 filhos. Perdeu um logo no início e depois ele perde o outro. Então isso acaba trazendo para a poesia de Drummond um sentimentalismo muito profundo.
uma dor que ele retrata em sua poesia, algo que a gente não encontra em poesias de outros autores, por conta dessa vivência, por conta desse sentimento mesmo que ele perpassa e que perpassa pela sua poesia, né? Drummond, ele é muito sentimental. A poesia de Drummond é uma poesia muito sentimental mesmo. Bom, posteriormente ele foi estudar em Belo Horizonte e Nova Friburgo com os jesuítas no Colégio Anchieta. Formado em farmácia com Emílio Moura e outros companheiros, fundou a revista. A revista é o nome da empresa, né, que ele fundou, que era algo especializado para escrita, para divulgar o modernismo no Brasil. Durante a maior parte da vida foi funcionário público, embora tenha começado a escrever cedo e prosseguido até o seu falecimento, que se deu em 1987 no Rio, 12 dias após a morte de sua única filha, a escritora Maria Julieta Drummond de Andrade. Além de poesia, ele produziu livros infantis e contos também. Então a menina, a escritora, né, a filha dele, a Julieta, ela morre adulta já, e ele morre 12 dias depois. Então assim, dizem que ele morreu de tristeza pela morte da menina. Ele já era idoso, mas era sua única filha, né, porque o menino já tinha falecido anteriormente. E aí ele acaba por falecer 12 dias depois que ela morre. Ele falece também. A gente percebeu que Drummond, ele não era só poeta, né? Ele tinha diversas formações. Tinha sua formação em medicina, tinha sua formação farmacêutica. Então era uma pessoa que tinha um conhecimento muito mais vasto do que apenas da letra, da literatura. Drummond conhecia diversas áreas, e isso a gente vê ao longo de sua poesia, porque ao longo da poesia dele a gente percebe que ele traz esse conhecimento diverso, esse conhecimento de mundo que ele possui, não só um conhecimento literário ou poético, mas um conhecimento de mundo mesmo. Ele vivenciou e vivenciou diversas situações que ele traz para sua poesia. Né? Então, como eu disse no início, ele é conhecido como um dos maiores escritores brasileiros, e sua poesia foi eternizada em obras literárias, chamando a atenção das pessoas até hoje devido ao seu modo de escrever, apresentando liberdade linguística e temáticas cotidianas em suas obras. Ele ficou conhecido como o primeiro grande poeta a se afirmar depois das estreias modernistas. Então, assim, Drummond, ele foi um pioneiro da literatura brasileira, da poesia brasileira. Antes dele, a gente não tinha a força do poeta como a gente tem hoje. Antes de Drummond, a arte de escrever poesia era conhecida como um passatempo. As pessoas tinham outras profissões, advogados, médicos, engenheiros, e no seu tempo vago, ou como hobby, elas escreviam poesia.